Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Araújo e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma encomenda de bolo que eu tenho de uma cliente que acho que já é o terceiro bolo que ela compra comigo, terceiro ou quarto. E eu vim mostrar pra vocês toda a minha rotina como é de confeitaria. Porque ultimamente eu só tô mostrando o lado de marmita, né, que vocês têm gostado muito, o lado de iFood. Mas eu vou mostrar pra vocês também o lado dos bolos, que é muito mais fraco, né, gente? É bem mais devagar, mas quando surge, eu fico muito feliz porque eu amo decorar bolo, eu amo trabalhar com bolo. Mas infelizmente, tipo, se eu fosse trabalhar só com eles, não ia estar dando certo, né? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo que tipo de vídeo que você quer que eu traga aqui. Se vocês querem que eu comece a trazer receita também, tá? Receita salgada, receita doce. E é isso, gente. Bora lá pro vídeo. E, gente, eu não mostrei fazendo o bolo e o recheio, porque é basicamente a última receita que eu postei aqui no canal, da minha massa chiffon, só que de baunilha, tá? E eu vou mostrar pra vocês a contenção que eu uso, porque nesse bolo vai ter os pêssegos, que é a base de chocolate, que é a cobertura de chantilly. Ela pode ser tanto usada pra cobrir o bolo mesmo, no lugar de chantilly, mas como aqui o pessoal gosta muito de chantilly, eu uso ela como contenção, principalmente por ter fruta, tá? Então eu vou usar ali uns 250 gramas de chocolate branco, porque o recheio é de creme de 5 leites. Se fosse um brigadeiro ou um recheio escuro, eu usaria a cobertura fracionada blend. Mas também pode ser usado o chocolate nobre, que também fica uma delícia. E principalmente para cobrir o bolo, eu acho melhor usar o chocolate nobre, tá? Do que a cobertura, porque ele dá um sabor um pouco mais agradável, né? Apesar que essa cobertura da Genuine branca é maravilhosa. Eu amo ela. E enquanto eu levei o chocolate para poder ir derretendo, eu já fui preparando o bolo para poder montar ele, prensar ele. Então eu fui tirando da forma. Eu aumentei a receita do meu bolo retangular, porque eu tava achando que ele tava ficando muito fininho. Então eu acabei aumentando meia receita para ficar 3 fatias de bolo e 2 para recheio, mais a fatia de bolo um pouco mais grossa, porque ficava muito fininha. Então por isso que tá aí, são 2 bolos assados diferentes. O primeiro eu tive que cortar, né, porque foi uma receita completa, e o segundo meia receita, que já deu a espessura perfeitinha. E como esse bolo tinha pêssego no recheio, eu comprei o pêssego em calda, porque eu acho melhor trabalhar com a fruta assim em calda já cozida do que a fruta fresca. E eu usei a própria calda dele diluída um pouquinho com água para poder molhar o bolo e deixar o sabor assim bem forte, sabe? Bem gostoso mesmo, bem saborizado. E depois que o chocolate já derreteu, é só adicionar chantilly gelado. Eu gosto de usar gelado porque ele já vai me dar a textura assim firme na hora. Mas você pode usar o chantilly em temperatura ambiente e esperar um pouquinho para ele poder firmar. Vocês viram aí que firma bem rápido. Eu levo 5 segundos no micro de novo para derreter só um pouquinho, tá? Tem que ser 5 segundos mesmo, senão aí não adianta nada a gente usar o chantilly gelado, porque aí ele fica firme do jeito que eu quero pra poder fazer a minha cinta de contenção, tá? Então eu amo trabalhar com a chantilly, tanto pra cobrir bolo ou pra fazer a cinta de contenção, porque ela é muito prática e rápido de fazer, né? Então, pra um bolo assim, que nem eu falei, eu uso 250 gramas de chocolate e 50 gramas de chantilly, tá? E é o chantilly assim, na caixinha do jeito que tá. Aí eu faço a cinta de contenção, eu tento fazer o mais fina possível, só que 3 camadas, uma em cima da outra. Então eu repito 3 vezes no mesmo lugar, para ela ficar mais alta na altura do recheio. E fui espalhando os pêssegos o mais nivelado ali possível para ter pêssego em toda a parte, e depois eu vou colocando o recheio de 5 leites por cima, que ficou assim super firminho. Precisava da cinta de contenção? Não precisava, mas eu gosto de assim, gente, deixar tudo muito seguro pra mim, né, porque eu já tive problema com o bolo querendo cair por falta dessa cinta de contenção. Então eu coloco mesmo sem ter necessidade. Então depois de espalhar o pêssego certinho, eu vou colocando o recheio de creme de 5 leites, que é muito gostoso e ele combina muito com qualquer fruta, tanto com morango, frutas vermelhas, fica uma delícia. E ele é um leite condensado, um creme de leite, 100 gramas de leite em pó, 200 ml de leite e um vidrinho de leite de coco. E depois vai jogar tudo na panela, gente, tudo junto mesmo. Eu sempre dissolvo o leite em pó no leite condensado, coloco o resto e mexo na panela até chegar no ponto de recheio, que é assim super firme que eu deixo, tá? Que nem como eu já falei, eu já tive problema com o bolo caindo no começo. E depois de montar com um saco de confeitar, eu sempre molho um pouquinho pra alisar esse recheio
meio e deixar o mais nivelado possível. E depois dessa primeira fase feita, é só repetir o mesmo processo com a parte de cima. E nela, principalmente, que é a parte que quando virar vai ser a de baixo, eu capricho muito mais na cinta de contenção, né? Então eu deixo bem bonitinho. E as frutas, gente, eu coloco primeiro por exatamente isso, para não correr o risco desse bolo querer deslizar, porque a fruta vai estar em contato com a massa e ali o recheio fazendo a função dele de colinha. E na parte de baixo, ali onde assou diretamente o bolo, eu sempre raspo um pouquinho e molho para deixar assim super bem molhadinho. Já no outro dia com o bolo bem descansado, bem firminho, então eu vou tirar, desembalar e colocar na minha embalagem, que gente, eu não mando mais em Cakeboard, eu tô mandando direto nessas embalagens de plástico porque as clientes não tiravam, então eu tava tendo um custo a mais à toa. Então eu coloco doce de leite para poder colar e virei o bolo, gente, só que na hora que eu virei o bolo eu vi que tava muito rente. Teria que ter sido um tamanho a mais, né, da embalagem. Assim, não ia me prejudicar em nada na decoração, porque graças a Deus não tinha trabalho de bico na base, mas se tivesse não ia dar certo, né, mas ficaria ruim na hora da cliente abrir ali, porque aí tá muito justinho, porque qualquer coisa ia acabar estragando a decoração. Mas enfim, gente, como já tava no mesmo dia, eu não ia ter tempo de ir lá trocar, comprar outra embalagem, porque eu ia acabar atrasando esse pedido, porque era pra parte da manhã. Então eu já fui pra primeira parte, que é a pré-camada. O chantilly já tava batido e tratado e a decoração dela era basicamente bem branquinha, então eu tinha que tomar muito cuidado com os farelos do bolo, né? Vocês estão vendo aí que na lateral tinha um espaço maravilhoso ainda. O problema era na parte da frente e atrás, né? Que vocês estão vendo que tá bem justinho aí mesmo. Então eu deixei o bolo um pouquinho mais pra trás, pra na parte da frente ficar... não correr o risco mesmo de tirar a tampa, acabar estragando a decoração, né? Mas enfim, gente, eu fui passando aí a pré-camada bem direitinho em todos os lados. E essa camada não precisa ser muito grossa mesmo, como eu disse, é só a camada pega farelo, né? E pra ajudar a colar mais ainda o chantilly. Então é uma camada realmente super fininha. E depois de finalizar dessa parte, eu já vou partir pra camada que realmente vai ser a da decoração. E eu sempre aplico ela com o adaptador de bico, porque assim eu sempre tenho controle da quantidade de recheio e fica muito mais fácil na hora de espatular pro bolo não ficar torto, onde ter um lado ter mais chantilly, outro ter menos. E eu já fui aí meio que espatulando já, conforme eu fui aplicando, pra me ter uma base, pra ver se ia dar certo realmente essa decoração, né? E basicamente esse bolo, gente, foi todo espatulado só com essa espátula de cortar bolo, essa espátula de vovó. E bolo retangular, gente, como eu queria as quinas, né, não arredondadas, mas realmente a quininha pra ficar bem quadradinho, é muito mais difícil do que um bolo redondo. Espatular um bolo redondo é muito mais fácil do que um desse. Esse eu levei quase 2 horas, gente. O último bolo que eu postei, acho que lá no TikTok eu levei 40 minutos da decoração completa. Só que era um bolo redondo, né? E esse demorei muito pra conseguir, assim, um resultado que eu ficasse minimamente satisfeito. E é importante toda vez que for repor o chantilly dentro do saquinho, você mexer ele um pouquinho, porque enquanto tá ali, ele aberto, ele vai criando aquela casquinha, aquela película. E na hora que você coloca no saco, ele pode criar textura no bolo na hora de espatular.
E quando eu cheguei numa fase que eu estava minimamente satisfeito com a lateral, eu coloquei mais chantilly na parte de cima, porque tinha muito pouquinho. Eu tinha batido só 500 ml, né? Que eu tinha esquecido que eu tinha aumentado a receita do bolo, então eu bati mais 500 pra poder completar a parte de cima com o chantilly, a quantidade que eu precisava. Então eu cortei o saco de confeitar bem fininho pra não ser em excesso também, não ficar com chantilly demais. E depois que eu apliquei na parte de cima, eu fui aplicando nessa lateral que eu tava sentindo que ela tava com um pouco chantilly, e aonde tava precisando também na parte da frente, onde tava com muito buraquinho, e voltei a espatular. E depois que eu finalmente consegui espatular do jeito que eu queria, eu fui para a parte de cima, que tinha esses tracinhos, e eu uso essa régua que é exclusiva para confeitaria, tá? Que eu uso somente lá na cozinha, porque eu não tinha nenhuma espátula grande o suficiente para poder fazer ela certinho e não ficar cortada ali no meio, tanto é que a régua também não dava. Vocês viram, passa de 30 centímetros esse bolo na diagonal, mas eu consegui fazer ali a marcação bem certinha, ficou bem, bem sutil. No vídeo quase não dá pra ver, mas pessoalmente tava bem bonitinho. E na referência também tinha essa parte laranjinha na parte de baixo do bolo, que era só um espatulado, puxando ele pra cima como se fosse uns raiozinhos. Ficou uma gracinha, por isso que eu falei que essa embalagem não ia me atrapalhar muito na parte da decoração, porque na parte de baixo era bem simples mesmo, o trabalho de bico era só mais na parte de cima. E pra parte de cima também era bem simplesinho, era só essas rosetas que eu fiz com bico M. Nos dois cantinhos não era, né, nela completo, né, então na referência eram os cantos com a roseta e uns pinguinhos branquinhos também com um bico que infelizmente eu não tenho a numeração, gente, mas ele é parecido com um M, só que mini, então bem pouquinho. Então eu fui fazendo esses pinguinhos em volta das rosetas e para dar um acabamento no final delas, dos dois lados. E para finalizar, todas as rosetas tinham essa bolinha dourada no meio, espalhada no topo do bolo, e em cima de cada pinguinho branco também tinha essas cereais dourados também. E esse foi o resultado final do bolo, gente. Um bolo com uma decoração super simples, mas ao mesmo tempo muito complicada por conta das quinas. Eu tentei deixar o mais quadradinho possível, o mais quinado possível, mas é muito difícil. A parte de cima é mais fácil, como sempre. Mas diz aqui pra mim o que vocês acharam do resultado do bolo. Ficou muito fofinho, ficou do jeito que a cliente queria. E eu amei fazer ele, mesmo demorando muito, sendo um desafio.
E é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse bolo assim ficou simplesmente perfeito, né? E eu já entreguei pra cliente, agora eu tô esperando o feedback dela. E quando ela falar, eu vou postar ou aqui ou lá no TikTok, gente. Eu nem uso muito o Instagram, mas eu vou deixar o ID dele aqui também. Mas é mais por lá no TikTok, então eu reforço, se você não me segue por lá, me siga, porque lá eu posto com mais frequência do que aqui. Aqui, por enquanto, ainda tá só um vídeo por semana, mas eu tô me organizando pra conseguir postar mais vezes aqui, tá? Pelo menos um vídeo de vendas e um vídeo de vlog ou um vídeo de receita, pelo menos 2 vezes por semana, mas acalmem o coração que eu ainda tô me organizando, tá bom? Então é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!